caso, ó, que nós vamos falar do MHS, é o pêndulo simples. Ou seja, aquele sistema formado por um objeto de tamanho desprezível que oscila num fio de comprimento L. Tá? Ou seja, a gente chama de pêndulo simples, primeiro, quando você tem uma oscilação, ó, que ocorre num certo plano. Por quê? Porque esse sistema poderia oscilar assim, ó. Ele está rodando aqui na minha frente, ó. Aí é um pêndulo cônico, unido por uma cordinha lá em cima, mas descrevendo uma circunferência. Pêndulo cônico, tá? É outra equação. Aqui esse é o pêndulo simples. O objeto oscila num plano, um objeto de dimensões desprezíveis comparado ao comprimento do fio, tá? Então, no caso do pêndulo simples, vamos tentar fazer aquela mesma relação que a gente fez no caso do sistema massa-mola. Ou seja, eu tenho aqui, né, lá preso em algum lugar, um fio de comprimento L, um objeto de massa M, oscilando pelo deslocamento de um determinado ângulo com a vertical, tá? Então, essa situação que eu vou descrever aqui, ó, ela não é um lugar específico qualquer. Ou seja, eu peguei esse objeto que está na vertical, puxei lateralmente o ângulo e soltei. E resolvi analisar o que acontece quando ele passa num lugar qualquer, tá? Então, num lugar qualquer, veja, ó, que forças que eu tenho atuando, né? Que são as forças que permitirão que eu analise a aceleração, tá? Então, eu tenho primeiro, logicamente, o peso desse objeto. Se ele tem uma massa, então ele tem um peso, tá aqui. Peso, porque nesse lugar, consequentemente, existe uma aceleração da gravidade, G, né? Agora, eu tenho uma cordinha que sustenta o objeto. Então, se eu tenho uma cordinha que sustenta o objeto, eu tenho a força que essa cordinha faz, é uma força sempre cordinha puxando, né? É a tração T, sempre no sentido da corda. E apenas essas duas forças, se eu desprezar o arrasto do ar, né? De novo, estamos simplificando o problema. Então, essa análise dessas duas forças é que me dará a força resultante para que eu olhe quem é a aceleração, né? Agora, então vou olhar o seguinte, ó, o objeto está descrevendo o movimento, é um arco de circunferência. Vou colocar tracejado aqui, o que seria a trajetória total dele, né? Vamos supor que a gente pegou num lugar qualquer. Nesse lugar qualquer aqui, ó, pergunta, se você olhar a figura, se for uma fotografia, você sabe falar se o objeto está indo ou está voltando? Não sabe, né? Porque são essas duas forças exatamente na mesma posição, não tem distinção, né? Então veja, se ele está nesse lugar, ou subindo ou descendo, ou indo ou voltando, não interessa, esse ponto aí é o ponto onde está a velocidade tangencial dele. Tangencial. Então vou colocar tangente ao movimento aqui, ó. É esse eixo X. E aí, se esse é o eixo X, eu vou ter um eixo Y que se encontra aqui, ó. Passa lá, ficou meio torto, né? Ele passa lá na direção do fio, certo? Então a tração já está nesse eixo Y. Esse eixo Y é o eixo que está direcionado lá para o centro do movimento. Então a resultante dele é a análise da resultante centrípeta. Peso. Uma parte do peso eu posso decompor nessa direção. Vou tirar a massa daqui, ó. Decomponho o peso aqui. Eu tenho um peso na direção Y. E eu decomponho o peso lá no eixo X. Eu tenho um peso na direção X. Então esse peso na direção X é o componente que faz a parte tangencial do movimento. A análise que envolva tração e PY me dará qual é a resultante centrípeta. Resultante centrípeta. Quem aponta para o centro menos quem aponta para fora tem que ser a resultante centrípeta. mv² sobre r. Tá? Agora,
Esse PX vai fazer o papel de força resultante. O objeto está descendo, essa força vai estar a favor do movimento, está acelerando o objeto na descida. O objeto está subindo, a força é para baixo, é contra. Ou seja, ela está impedindo o objeto de subir. Na subida o movimento é desacelerado, ele é retardado. Tá? Então veja, ó, se eu de novo for fazer aquela análise, que a força resultante, qual é a força resultante? Quem que acelera ou desacelera o problema? É o PX. E o PX ó, é uma componente do peso em função desse ângulo. E esse ângulo vai ser o mesmo ângulo de abertura nesse instante, ó, é o θ. Né? Aqui é a vertical do problema, o peso também está na vertical. São duas paralelas cortadas por uma transversal. Olha o Tales aí, né? O teorema de Tales. Então, esse PX é a força que se opõe ao ângulo. É o P seno de θ. Então, a força resultante, que é massa vezes aceleração, ela vai ser P seno de θ. P, peso é mg seno de θ. Corta a massa, ou seja, a massa não influencia no pêndulo, tá? A aceleração, ela é g seno de θ. E aí, logicamente, você falaria, né? Então, professor, demos com os burros na água. Por quê? Porque a gente queria que a aceleração fosse proporcional, teria uma constante aqui, beleza? Mas fosse proporcional ao deslocamento x, e não ao seno do θ. É aí que tem a matemática com a sua beleza total, ó. Aqui o que que vira? Se eu olhar, gente, ó, um ciclo trigonométrico, seno de θ, olha lá, ó, um ciclo trigonométrico, se eu pegar um ângulo pequeno, ciclo trigonométrico, o raio é 1, né? Quem que é seno de θ? Seno de θ é esse segmento vertical aqui, ó, vermelho. Esse é o seno de θ. Certo? Quem que é o θ? Lembra que o arco se relaciona lá com o ângulo, ó. O ΔS, ele é R Δθ. Mas se o raio é 1, o espaço corresponde ao ângulo. Então esse arco corresponde ao meu ângulo. E essa curva aqui, ó, esse espaço é o ângulo θ. Mas ele é o espaço que a partícula está andando. Ou seja, para ângulos pequenos, gente, veja que o vermelho e o preto, o vermelho é o seno, uma reta bonitinha, vertical. O preto, ele é o θ e é o deslocamento, ele é uma curva, mas os dois têm praticamente o mesmo tamanho. Então, para ângulos pequenos, a gente pode trocar o seno de θ pelo θ, e também pode trocar o θ pelo x. Consequentemente, a aceleração, ela é gx. Mas aí é que tem uma análisezinha. Isso é quando o raio vale 1. O raio do nosso problema, quem que é? O comprimento da corda. Então, ó, aqui se eu tenho L para fazer essa relação, o meu espaço x em relação ao θ, o x quem que ele é? Ele é o θ dividido pelo L. Tá? Então, seno θ pode ser trocado pelo θ, e aí eu tenho x sobre L. De novo, a gente chega à relação que a aceleração
ela é uma constante G sobre L. Na verdade, seria de novo aquela coisa, né? Essa força é uma força restauradora, que está trazendo o objeto à posição inicial. Então apareceria um menos aqui, ó. Mas de novo, essa constante, ela faz o papel do ômega ao quadrado, G sobre L. O ômega se relaciona com o período, então o período 2π raiz de L sobre G. Então eu também sei calcular o período de um sistema de um pêndulo simples. Tá? Qual a importância disso? A importância disso, gente, primeiro, é que eu sei calcular o período. Beleza? Mas esse período depende da gravidade. Então o que a gente usa muito isso, principalmente nessa área do ensino e ensino médio, é usar o contrário. É mostrar essa ideia importante e depois, que é o que vocês vão fazer, sisteminha de pêndulo põe para oscilar. Calcula o período, cronômetro na mão, você mede o período. O L, comprimento do fio, você mede lá com uma trena, né? 2π, ou seja, quem que a gente consegue calcular? A gravidade. Ou seja, usando essa expressão, a gente obtém a gravidade. Tá? Gravidade do local do experimento. E aí, na verdade, sim, a gente tem algumas técnicas para fazer isso. Primeiro, é que eu não faço um experimento único. Eu faço para um comprimento, outro e outro. Mas, se eu mudar o comprimento, muda o período, só que todos devem nos levar ao mesmo cálculo de gravidade. E aí você tem uma gravidade a partir desses resultados, tá? Eu vou orientar vocês aí a fazer isso então como uma parte, né, do entendimento de uma parte experimental, e você veja que você não vai ter nada do outro mundo para fazer, dá para ser feito tranquilamente, né, com alunos do ensino médio e sem ter um laboratório, ok? Então beleza? Um abraço, fique em casa, física em casa.